Entramos! Oi, pessoal, muito boa tarde. Mais um encontro. Amo as quartas-feiras, porque a gente sempre tem encontro marcado aqui no Face. Pessoal que for chegando, me mandem recadinhos, tá bom? Se manifestem. Aproveita para colocar o nome da cidade, do estado, para eu poder mandar beijo, prestigiar a região onde vocês moram. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram os últimos dias? Eu estava até comentando agora, gente, eu acabei de gravar os vídeos, né, para os stories lá no Instagram, e eu comentei, falei, gente, já vou gravar semana que vem os programas de Natal. Olha que doideira, gente. E como assim é Natal, né? A gente não teve nem festa junina e já é Natal. Oi? Como passou, né? Esse ano foi tão atípico, né? Não tivemos as nossas comemorações e celebrações juninas e julinas, em função, né, da pandemia, enfim, todos os protocolos e cuidados, mas que a gente possa celebrar o Natal, né? Mesmo diante de tudo que está acontecendo, tomando todos os cuidados, claro, mas que a gente possa preparar, né? Nossa casa, nosso coração e celebrar mesmo essa data. Mas é muito doido, né, gente? Eu achei que passou tão rápido. Oba, o pessoal tá entrando. Betânia, que legal, Rio Grande do Norte. Cleidinha Lima Neves. Cleidinha, foi bem isso mesmo, né, Tati? Foi um susto, bem isso. Patrícia Ribeiro, boa tarde, Pati. Regiane Mello também tá aqui se manifestando. Pernambuco, oba, Maria José Silva. Gente, hoje meu cabelo tá rebelde. Eu lavei e ele é super liso. Quando eu lavo, ele fica mais liso ainda, ele fica caindo, tá vendo? Eu sei que tem gente aqui que não gosta que eu fique mexendo no cabelo toda hora, mas eu tenho toque, eu mexo já naturalmente. E hoje que ele tá liso, mais ainda que eu vou ficar mexendo. Então, vocês me desculpem. É mais forte que eu tento me controlar, mas eu não consigo. Ida também tá aqui do Rio de Janeiro. Beijo, Ida. A Vivian. Que legal. Olha o pessoal de Crato, Ceará. Gosto assim. Vários estados, várias cidades participando. Oba, Nelba, direto do Uruguai. Buenas tardes, Elba. Quem mais tá aqui? Cadê? Cris Mazola, beijo para você, Cris. Obrigada por estar aqui também prestigiando. Vou convidar então a nossa artesã. Gente, eu tô feliz de poder fazer de novo com ela. Ela é top, né? Ela é fera, ela arrasa. E ela vai fazer hoje algo, eu como mãe de menino, eu fico muito feliz, porque às vezes a gente vê muita coisa, né, para as meninas. E existem aí alguns personagens infantis que os meninos amam. Então, eu tô tão feliz que ela trouxe essa dica, que vale também para as meninas, claro. Mas também é uma opção muito legal para os meninos. Deixa eu colocar ela aqui. Oi, Ariquinha! Oi, Tati, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você tá aqui de novo com a gente, amando. Eu que agradeço. Érica, parabéns pela peça, viu? Tava comentando aqui com as nossas colegas que eu adorei personagem infantil, a meninada vai ficar doida, e às vezes a gente vê muito, né, o artesanato, enfim, alguns trabalhos voltados muito para o lado feminino, né, para as meninas, que tem muita opção realmente para as meninas. Mas eu acho muito legal quando vocês favorecem os meninos. Até porque agora eu sou mãe de menino, né, gente? Então eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado. Exatamente. Tem que aliviar o seu na hora de fazer a festa, de fazer a decoração também, né, Tati? Sim, e ficou muito legal, ficou muito legal. Obrigada. E como é que você tá, Eriquinha? Como é que você passou aí as últimas semanas? Tô bem, graças a Deus. Tô bem. Trabalhando bastante, né? Que bom, que bom. Sempre. E tentando inventar sempre coisa nova, né? Sempre. E não é fácil, né, Érica? Porque vocês, como artesãs, vocês têm que estar sempre produzindo, né, projetos novos e o volume é muito grande, né? Porque às vezes você
demora um tempão trabalhando num projeto, lançou, o pessoal já quer outro projeto, já quer outro trabalho, é perrengue, Na né? verdade, tem uma diversidade também muito grande, né, Tati? Para todas as idades, sempre tem um desenho novo lançando, Sim, sempre sim. tem uma festa de aniversário, que a mãe mesmo cria um tema novo, né? Que as mães também não são só as artesãs, né? As mães também são muito criativas. E às vezes pede para a gente uns desafios que, olha, vou te dizer. E às vezes dá pitaco, né? Eu sou esse tipo de mãe, gente, que dou pitaco. Ai, mas eu acho legal, Tati, eu gosto. A hora que o cliente dá opinião e fala, ah, faz assim, será que não dá para fazer assim? Às vezes é até alguma coisa que a gente nem imaginava que ia dar certo e dá super certo. Com certeza. Eriquinha, muito obrigada. Eu vou passar a bola para você. Mostra a peça pronta pra gente. Olha que Ó, fofura, gente. Ai, não esqueçam, o pessoal que está assistindo já vai compartilhando a live para concorrer ao sorteio da caixa cheia de produtos da Santa Fé. Ai, amei. aqui, na verdade, é um dos personagens, né? Eu tô montando o outro aqui, ó, que ele tá quase prontinho. Ah, gente, olha que fofo. Para a gente também fazer ali o kitzinho, né? Porque aqui é a turma do DOC, que é um desenho aí que as crianças gostam bastante, pelo menos a minha filha adorava, né? E É muito aí, bonitinho. agora eu estou montando os personagens. Esse aqui é o Otto, né? Que é um tamanduá. E agora esse aqui é o Fico, que eu acho que é um castor, né? Pelos dentinhos dele Sim, aqui, eu acho que é um acho que é. castor. E aí tem também outros personagens. O Doc é um cachorrinho, aí tem a Mundi, né? Que é, não sei se é um vagalume, alguma coisa assim. É um bichinho que voa. Então eu tô montando todos os personagens. Ai, oba, para nossa alegria. Eriquinha, como você montou? Ah, gente, os moldes, a Érica gentilmente, tá bom, cedeu, já estão disponíveis lá no blog da Santa Fé. Eu deixei o link para vocês aqui na descrição do vídeo. O pessoal da Santa Fé também já comentou nos comentários. Tem o link para participar do sorteio e o link dos moldes, tá? E para participar do sorteio da caixa cheia de produtos da Santa Fé, precisa compartilhar essa live. Então, bora. E por favor, gente, nada de economizar coração e curtida. Nos curtam, mandem corações e mensagens, né, Érica? É o que não Ó, precisa economizar, né, Tati? A gente exatamente. Não, põe o economiza em dedo aí para trabalhar, material, gente. Me mandem é, recadinhos. a gente economiza em um monte de coisa, no material, no frete, a gente economiza em um monte de coisa, mas no coração e no compartilhar não dá, né? Podem mandar coraçõezinhos e caprichem aí nas mensagens. Vou participar. Eriquinha, vamos começar a aula então? A gente vai trocar a câmera. Vamos sim, com certeza. Deixa eu trocar aqui a minha. Ah, gente, muito legal, né? Os personagens, as crianças gostam também. Então, quem faz para vender é sucesso, porque a venda é garantida. Para a gente, né, comprar, encomendar, para presentear é legal, porque as crianças amam. E é um produto artesanal, né? Então, tem muito mais valor, né? Tati, ó, essa aqui vai ser então a peça que a gente vai montar, né? Que é o Otto, é Tá. um dos personagens, né? Eu vou dar duas sugestões aqui para as meninas, né, que forem montar, porque vai ter para elas lá o gabarito, né, da parte da montagem, onde vai posicionar aí as peças, né? Então, assim, eu vou dar a sugestão de duas formas das meninas montarem, mas a montagem, ela é muito fácil, ela é muito rápida, e a gente consegue fazer aí, se duvidar, todos os personagens no mesmo dia, tá? Então, como que a gente vai começar? São duas partes separadas. Primeiro a gente vai montar a base e depois a gente vai montar o personagem, né? No caso aqui, eu tô fazendo o meu com cores aqui diferentes. Então, fica aí as duas sugestões de cores, né? Esse aqui na parte do amarelo novo e aqui eu vou usar o caramelo, tá? Mas aí fica de sugestão aí a cor que as meninas quiserem. Eu tô usando uma base rosa, né? 2 tons de rosa, também fica como opcional, e aí vocês podem tá trocando aí as cores conforme vocês vão fazendo a combinação, tá? Como que a gente vai fazer a nossa primeira montagem? Eu vou dar aqui prioridade para montar a minha base inicialmente. Como eu gosto bastante de trabalhar com papelão,
que é uma coisa que a gente tem um acesso muito fácil, né? Então, aqui a gente vai usar o papelão. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma camada de feltro, né? Que é a parte que vai ficar para trás. Tenho uma camada de papelão aqui no meio, que pode ser substituído por qualquer outro tipo de estrutura aí que as meninas tenham de fácil acesso. Pode ser papel cartão, né, aquele bem grosso, papel couro, pode ser papel paraná. Aí o papel que vocês tiverem que dê para a gente dar uma estrutura legal aqui na nossa base, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar primeiro a camada de feltro de trás, o papelão no meio. Esse papelão, ele vai vir com uma camada de forrobel, tá? Que é pra gente também deixar ele com aquela aparência de fofinho. E depois, mais uma camada de feltro, tá? O que eu vou fazer? Vou colar tudo junto e só fazer o caseadinho aqui em volta. Super simples para a gente fazer, e essa estrutura serve aí para a gente fazer vários tipos de personagem ou vários tipos de enfeites e decorações. Pode usar o bastidor também, a Tarte colocou aí, pode usar também o bastidor, tá? Se vocês tiverem outra base aí para montar, bem tranquilo, usem a criatividade aí de vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu deixei disponível, tá? Os dois moldes, esse molde oval maior e esse oval menor. Só para que a gente tenha aqui, né, a troca de cores, para não ficar uma base numa única cor, tá? Essa base aqui, a gente vai colar em cima dessa base menor, tá? Essa decoração aqui do rosa mais claro. Eu vou passar um pouquinho de cola de silicone, não vou passar uma quantidade muito grande para não vazar do outro lado, mas é como se a gente estivesse fazendo a dublagem do feltro, né? Que a dublagem do feltro a gente pode fazer tanto com termocolante como com cola de silicone. Aqui, se a gente quiser usar o termocolante, também dá super certo, tá? Vou passar mais um pouquinho de cola para deixar ele bem unido. Por que eu não tô passando cola só nas bordas? Porque como eu vou colar o meu personagem no meio, se eu não tiver esse feltro aqui bem fixado no feltro de baixo, ele pode ficar mal colado, né? Ele vai dar aquela sensação de que ele está soltando, porque ele vai ficar folgado aqui nesse feltro de cima. Ele vai colar no feltro de cima, mas o feltro de cima não vai dar estrutura com o feltro de baixo. Então, a gente vai ter a sensação de que ele está caindo, não está bem colado. Então, dubla aqui, né, o feltro, cola bem coladinho, com termocolante ou com a cola de silicone, tá? Um detalhe que eu gosto de fazer bastante é aqui na borda colocar o ponto palito. Algumas meninas aí sabem que eu adoro fazer o ponto palito, né? Então, eu faria aqui em volta o ponto palito. Nesse meu aqui, eu não fiz para deixar para vocês verem como fica o acabamento. Tá. Olha, jacarezinho, Silvia, beijo para ti, que legal. Então, né, Eriquinha, Brasil inteiro aqui se manifestando, obrigado, gente. Aos poucos eu vou compartilhando algumas mensagens. Mandem, tá? É muito legal mesmo. Aí aqui o que eu faria, tá? Eu faria todo o ponto palito. Quem não quiser fazer o ponto palito, vai ficar dessa forma aqui. Quem quiser fazer o ponto palito, eu recomendo que faça o ponto palito antes de colar no forrobel e fazer o caseado em volta, tá? Érica, diga. A Renata perguntou, pode usar cola spray? Pode. A silicone líquida, né? Isso, aqui eu tô usando a silicone líquida, né? Mas a cola spray também, ela é super recomendada, né? Faz ali aquele uso do lado de fora, né? Numa área externa, porque ela tem um cheiro forte, mas consegue fazer o uso normal, tá? Ô, Eriquinha.
Diga. Depois você vai disponibilizar os projetos. Tem muita gente aqui perguntando, a Maria do Rócio mandou uma delas, né? O molde dos outros personagens. Ela disse que já foi lá, baixou o link, já baixou o tamanduá para fazer. Que legal! Que coisa boa, Maria! Ó, eu vou contar uma coisa para você, Tati. Eu trouxe esse personagem aqui, eu nem sabia se as meninas iam gostar muito, porque como já faz muito tempo que eu assisti Doc, né, eu não amando! Eu não sabia qual era a influência do Doc ainda nas crianças, né? E aí eu comecei a fazer o projeto, eu falei assim, eu vou disponibilizar lá na minha lojinha depois, né? Como se fosse o meu lançamento de novembro, para ver se as meninas vão ter interesse. Então, por isso que eu comecei a fazer os outros personagens. Ó, pode disponibilizar na sua lojinha, então, que vai bombar. Tá bom, então. Então, ele vai estar disponível na minha lojinha mais tarde, tá? Vão ser... Quantos personagens, Rodrigo? 6? 6 personagens que a gente vai fazer. Vai ser a Anabela, o Doc, o Fico, né? Que é esse aqui que eu mostrei para vocês, que é esse castor aqui. A Mundi. E quem mais, Rodrigo? Oi, eu Rodrigo! Não lembro os nomes. Olha que mal educada, gente. Eu nem falei pro Rodrigo. Oi, Rodrigo! Fica tranquila. Ai, gente, esqueci do Rodrigo. Fica tranquila, Tati. Então, são 6 personagens que a gente vai montar ali um caderno de moldes para colocar lá na nossa lojinha. Então, se as meninas tiverem depois interesse... Depois você posta também, tá? Tá. Eriquinha, no seu Instagram, aqui no Facebook, para direcionar para as pessoas irem lá para conseguirem pegar, tá bom? Tá bom, então. Depois a gente vai então, para disponibilizar mais tarde. Ó, aqui, o que eu vou fazer, então? Fiz a colagem, tá? Essa colagem que eu fiz, como eu falei para vocês, ela é super básica, não tem pontinho, não tem nada. Mas quem quiser fazer aqui o pontinho, o ideal é fazer antes de colar, porque vocês vão ter ali mais fácil o manuseio, né, para fazer o pontinho ali em volta. Beleza, feito isso, eu tenho a minha estrutura pronta. Aí agora eu vou passar para montar o personagem, tá? Então, vou deixar o meu aqui no cantinho. O que eu estou usando aqui é só a cola de silicone e a cola quente, mas outros materiais aí que as meninas tiverem em casa, pode fazer o uso também, tá? Se facilitar aí o trabalho de vocês, usem mesmo. Eu vou desmontar aqui todo o meu personagem para poder mostrar para vocês as duas formas com que vocês podem montar o bichinho aqui, né? O que eu fiz? Ó, eu cortei 2 vezes, subi meus moldezinhos aqui, cortei 2 vezes a parte do tamanduá, né? Aqui, então, a parte da frente do rosto, e aqui uma parte para ficar atrás do rosto, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Cortei uma camada de forrobel. O forrobel, ele vai deixar bem estruturado e vai dar aquela sensação do personagem tá bem fofinho, né? Que é essa sensação que a gente gosta aqui dele tá sobressaltado, né? Ele tá mais para frente e dá também essa sensação de fofinho. Então, é isso que eu vou fazer aqui com o forrobel. Vou passar cola de silicone aqui no meu forrobel. As meninas que quiserem também, como a Renatinha falou, pode usar também a cola spray, tá? Tem uma cola spray que ela é reposicionável, então não tem o problema da gente, de repente, colocou errado, não dá para tirar. Ela deixa a gente remover a peça e depois fazer uma colagem melhor, ou então ajeitar ali o que ficou torto, né? Ó, a mesma coisa como se eu estivesse dublando. Por quê? Porque eu vou colar esse personagem ali na base. Então, eu não posso deixar esse feltro aqui no meio solto, tá? Mesma coisa que a gente fez na base ali. Deixa eu colocar aqui direitinho para vocês conseguirem enxergar. Coloquei aqui a parte de trás, venho com o meu forrobel e colo no meio, deixando ali as bordinhas para que a gente possa costurar, tá? Ajeito aqui direitinho, ó.
Colei aqui, tá bom? Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Passo a cola de silicone, ou a cola spray, né? Mas a montagem é muito fácil, né, Eriquinha? Legal, bem rápida até, né? Muito fácil. Por isso que eu disse, Tati, que dependendo como for fazer, né? Se já tiver tudo cortadinho, em um dia consegue fazer todos os personagens. Sim, porque acho que o que mais vai demandar tempo realmente é recortar conforme o molde, porque a montagem em si é bem simples. Exatamente. Ó, Para o quem que que está a gente vai começando, fazer gente, aqui? peça que você vai conseguir aí executar com tranquilidade total. Exatamente. Ó, Tati, aqui vai entrar o que eu falei para as meninas de duas opções de montagem, tá? Eu tenho Tá. a opção de fazer a abertura e fazer a colagem dessas partes por trás, tá? Que aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui a colinha em volta do olho e vou posicionar os feltros, pego um recortezinho ali de feltro branco e vou posicionar atrás, ó. O que que acontece quando a gente faz isso? A gente dá profundidade no olhinho do nosso personagem, tá? Ó. Legal. Então, ele vai ficar com a sensação de que aquele olhinho é realmente dentro do rosto, né? Não fica aquele olhinho saltado. Legal. Vou aproveitar e esclarecer uma dúvida que chegou, Eriquinha. Diga. Obrigada, viu, Vânia, pela participação. E eu acho muito legal, gente, todas as perguntas que chegam. Quem já faz artesanato há muito tempo tem mais familiaridade, né, com alguns produtos. Exatamente. Mas às vezes, para quem está começando, tem produtos, né, que a pessoa desconhece. Então ela vê ali, ouve, fala, nossa, mas o que é isso? O forrobel que ela comentou, Vânia, é como se fosse uma manta. Ele ajuda a dar, sabe aquele o aspecto, o efeito de fofinho na peça? Até o pessoal da Santa Fé comentou aqui. É como se for como um feltro, só que ele é mais fofinho. Ó, a Eriquinha tá mostrando direitinho, tá vendo? As artesãs usam para colocar, fazer aquele sanduíche, né? Que a gente fala. Geralmente é feltro, forrobel, que é essa manta, e o feltro de novo. Então vai deixar aquela peça mais fofinha, tá? Isso. Esse é o Aqui no forrobel. caso, ó, só para completar o que a Tati falou, quando a gente vai comprar, às vezes até a pessoa que faz a venda, né, no armarinho ou no estabelecimento que vende esse tipo de material, não sabe o que é o forrobel e acaba vendendo para a pessoa a manta, né, ao invés do forrobel. Então, o que que a pessoa vai, como que a pessoa vai identificar? A pessoa vai identificar que a manta, ela vai ter ali a manta R1 e a manta R2, que também tem a venda ali no site da Santa Fé, né? Vai identificar que na parte de cima da manta, ela, aqui tá vendo que eu passei a cola, ela fica meio brilhante, como se tivesse uma aplicação de uma resina. A Sim. manta R1, ela vai ter essa camada meio brilhante de um lado. A manta R2, ela vai ter essa camada brilhante dos dois lados. No caso do forrobel, ele não tem essa camada brilhante, né? Ó, aqui o meu ele vai aparecer um pouquinho brilhante, porque eu passei cola já, mas ele não vai ter essa camada resinada, porque no caso da manta, né, tanto a R1 quanto a R2, essa parte resinada, ela é a parte que vai acionar, né, ela vai ativar com o calor do ferro. Então, se eu colocar ela em cima do feltro, ou então em cima de um tecido, e eu passar o ferro por cima, essa resina ela vai ser ativada e vai fixar. A fixação não é 100%, né? Não é como se fosse um termocolante, mas ela dá uma leve fixada para que ele não saia do lugar. Né? Então, normalmente ela é usada em edredom, né, para fazer aquelas mantinhas no patchwork. Então, ela é um pouquinho diferente do forrobel. E o forrobel, ele é mais compactado, né? Ele é grosso como se fosse um feltro, né, bem branquinho, e é legal de colocar sempre atrás ali de um feltro mais claro, porque ele realça a cor do feltro. Então, eu gosto bastante de usar o forrobel, porque além dele ficar estruturado, né, com uma camada única, ele também
ele fica mais realçado o feltro no caso de cores claras. Tá, Vânia? Espero aí que eu tenha te ajudado. Não, você ajudou a Vânia e você ajudou todo mundo, né? Érica, foi uma aula que, nada como um professor, né? Um professor explicando. Gente, espetáculo. Obrigada, Eriquinha. Obrigada, Até eu melhorei agora meus argumentos, gente, para explicar melhor. Érica, muito legal. Gente, por isso que eu adoro essas lives. A gente sempre aprende com esses nossos professores. Além do passo a passo em si, da peça em si, são dicas e são informações sobre os produtos. Ó, sensacional, sensacional. Manta R1 tem a resina cola de um lado, a Manta R2 dos dois lados. O Forrobel não tem essa resina, não tem essa cola, mas ele também ajuda em vários trabalhos a estruturar, dar esse efeito. Olha, Eriquinha. Show, hein, Tati? Não, gente, olha, depois dessa, eu vou ficar quietinha. Nada como uma professora top, né, gente? Para ensinar a gente direitinho, explicar direitinho de uma forma didática. Tá aí, ó. Maravilhoso. Já ganhei o dia aqui, já ganhei a live. Que bom. Ó, vamos seguir, vamos seguir. Aqui, eu vou colocar a boca. O Rodrigo está dizendo para mim, a boca. Não, eu vou colocar. Aqui é como eu ia explicar para vocês, ó, duas formas da gente montar. Ou abre o olho, né, e faz a colagem por trás, para depois fazer aqui a parte dos olhos, tá? É uma sugestão que ele vai ficar aprofundado. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu fizer essa costurinha do caseado, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Como eu não vou ter a parte do olho em cima, né? Porque ele vai fazer parte aqui do corpo para que a gente possa costurar e fechar o nosso forrobel lá dentro. Então, ele vai ficar aqui como se estivesse faltando um pedacinho, tá? Eu já trouxe assim de propósito para vocês conseguirem enxergar a diferença. Então, aqui ele vai ficar dessa forma, porque eu abri a parte dos olhos. Tem essa outra sugestão que eu trouxe aqui do fico, ó, que eu colei o olhinho por cima. Porque se eu fizesse, por exemplo, um olhinho do fico no corpo, olha o que ia acontecer. Eu ia ter que cortar a parte do olho, e não ia ficar legal, né? Ia ficar faltando aqui uma parte. Então, eu faço a aplicação dele por cima, né, do rostinho. Então, aqui eu dublei o feltro, dei um caseadinho aqui em volta, só para deixar ele bem acabado, e colei ele por cima da peça. Então, depois que eu montei toda a peça, eu venho e colo o olhinho aqui por cima, para vocês conseguirem identificar, ó, as duas diferenças na montagem. Quem for optar por fazer o olhinho assim, né, sobreposto, que dependendo do personagem eu prefiro, nesse caso aqui eu prefiro fazer assim, o que vai acontecer? Não vai fazer essa abertura do olho, mas vai riscar, né, com a caneta mágica, para que vocês saibam aonde vai posicionar os olhos. E também tem outro detalhe. Como aqui, ó, tá vendo que até mesmo na foto aparece essa emenda aqui do meu feltro branco por trás, também não acontece isso quando a gente faz a colagem por cima. Então, eu prefiro mais deixar dessa forma do que dessa forma aqui, que vai tanto mostrar essa imperfeição na foto, né? Como não vai cortar aqui esse pedacinho do olho do personagem, tá? Agora, na boca, sim. Na boca eu abro, né? Para poder fazer a montagem, porque a boca eu quero que tenha essa profundidade e não vai atrapalhar na característica do personagem, tá? Então, do mesmo jeito eu fiz aqui no Otto. Eu abri a parte da boquinha dele, mas o olhinho eu não faria ele dessa forma. Eu faria ele como eu fiz no Fico, tá? Mas eu trouxe dos dois jeitos para que vocês possam aí identificar a diferença. Certo? Perfeito. Bom, continuando aqui a nossa montagem, vou colocar a boca, né? Que senão o Rodrigo vai dizer que eu esqueci a boca do personagem. Aí, o que eu vou fazer aqui na parte da boca, ó? Eu primeiro vou colar essa parte da linguinha. Vai ter uma sobrinha ali no molde, já tá calculada essa sobrinha, tá? Para que vocês possam colocar primeiro a língua aqui de baixo, ó. Colo ela por trás, tá? Ó.
Colei ela aqui por trás, aí sim, eu venho aqui com a cola de silicone. Agora não é muito legal usar a cola spray, tá? Porque senão é capaz de espirrar o spray nas partes onde a gente vai costurar e vai acabar dificultando, então, a costura. Aqui a gente vai usar silicone mesmo. Passo a cola aqui em volta da boca e venho com o meu feltro do lado direito e colo aqui por cima, ó. Então, aqui eu tô dando a profundidade que eu preciso na boquinha do personagem, tá? Ó. Vou colar os olhinhos já aqui, para aproveitar. Ó. Vou fazer esse aqui também. E aí, a gente tem a parte toda do Otto quase pronta. Nessa parte do corpinho, ele vai ter um detalhe aqui, ó, que a gente vai passar cola para fixar, mas não vai passar cola nas bordinhas, porque a gente vai costurar. E ali em volta do corpo, né, que é esse detalhe aqui do corpo dele, eu vou fazer o ponto palito. Então, não tem a necessidade de passar bem lá na bordinha, porque quem vai fazer esse efeito da fixação é o ponto palito. Ó, passei aqui a colinha, venho com a parte do corpo. Sempre usem, meninas, eu sempre digo ali para as meninas que fazem curso com a gente, de usar os gabaritos, porque os gabaritos, eles são bem importantes até para facilitar a montagem de vocês. Depois a gente monta e fica aquela peça torta, a gente coloca o olho no lugar errado, ou dependendo da forma com que a gente faz, né, vai notar que tem alguma coisa diferente só no final, aí vai falar, poxa, eu podia ter usado o gabarito e não usei. Então, o gabarito, ele é bem importante para isso, né, não vai ter surpresas lá no final, porque do jeito que ele foi testado, ele está sendo montado. Então, ó, coloquei aqui a parte do corpinho do nosso tamanduá, tá? E depois tem a orelhinha também, que tá na mesma cor. Aqui eu troquei a cor do narizinho, né? E depois a gente vai fazer a vestimenta aí do nosso tamanduá. Agora, tá? Ô, Tati, tu acha que precisa fazer um pedacinho do ponto palito para as meninas que não conhecem? Se você me perguntasse se você, né, se quer que eu faça, eu ia pedir para você fazer um pouquinho sim, Eriquinha, porque sempre tem alguém, né, que tá começando. Não tem E problema. ele é muito fácil, né, de fazer, fica lindo. E Érica usa muita coisa, viu, gente? Érica é louca do ponto palito. Eu sou doida do ponto palito. E fica bonito, né, Eriquinha, nas peças? Fica bem Eu bonito. gosto bastante, ó. Aqui, o Rodrigo que fez o ponto palito, ó, tá? Então, Bonito, ó, Rodrigo, parabéns. o acabamento, ele fica bem diferente, não fica aquela cola, né, tipo, colou e fica aquela parte sem o acabamento, sem o detalhe final. E aqui valoriza bastante, né, a nossa peça. Quanto mais pontinho a gente tiver na nossa peça, mais valor aí a gente agrega a ela, tá? Ó, vou fazer um pedacinho aqui, Tati, vou fazer com linha escura, tá? Para que as meninas possam enxergar aí bem tranquilo. Tô fazendo aqui com 4 fios. Oi! Ó, só para exemplificar o que a gente acabou de falar, ó, Rosimeire, beijo, Rose. Ela disse que é iniciante e quer aprender o ponto palito, ó. Então, tu vai aprender o ponto palito. Vamos lá. Vou deixar até só a câmera dela, gente, para ficar mais fácil, porque às vezes eu dividindo a tela atrapalha, né? Ó, deixa eu deixar só ela. Pronto. Ó, aqui o que eu vou fazer, tá? Eu vou escolher onde é que eu vou começar. Eu gosto de começar sempre pela parte de cima, mas não tem ordem para começar o ponto palito, tá? Tanto por aqui como por aqui, o final do ponto palito vai ser o mesmo efeito, tá? Eu vou começar aqui por cima, ó, para vocês conseguirem para a Rose, inclusive, conseguir ver melhor, e as meninas que têm dúvida. Eu tô com a minha linha aqui em 4 fios, tá? Para ficar bem visível. Mas eu gosto de fazer com um fio só, porque ele fica bem delicadinho, tá?
Então, eu vou começar aqui, ó, nessa parte de cima, que eu consigo segurar bem, tranquilo. Vou fazer um nozinho e deixar o meu nozinho lá para trás, e aqui eu vou sair com a minha agulha, ó. Eu saio com ela no caramelo e puxo. Aqui eu precisaria usar uma linha caramelo, tá? Porque ele vai aparecer os pontinhos no caramelo. Então, é sempre na parte de cima. Se eu fosse fazer aqui, por exemplo, no olhinho, no preto, eu faria ela com a linha preta. Então, sempre com o feltro que tá em cima. Aí, aqui eu vou fazer o quê, ó? Entrei com ela no caramelo e vou sair bem rentezinho ao caramelo, ó. Dá para ver? A agulha bem próxima. Deu. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar, ó. Puxo, ele vai ficar um pontinho, ó. Vou de novo. Entro por baixo, puxo e volto com ela bem rentezinha ao caramelo, ó. Tá? Acho que depois do caseado, acho que é o ponto que eu mais gosto de fazer, é o ponto palito. Não diga, Eriquinha. A gente quase não percebeu isso. As meninas gostam muito de fazer o ponto palito, Tati. Por isso que eu gosto também de fazer o ponto palito. Ó. Sempre fazendo aqui, ó. Entra no caramelo e sai bem rentezinho ali ao caramelo. Desce lá no palha, tá? Aí, o que que eu vou fazendo? Vou fazendo esses pontinhos por toda a extensão aqui do contorno do nosso tamanduá, tá? Feito essa parte aqui do ponto palito, eu vou só mostrar para vocês como é que arremata, tá? No caso da Rose aí, arremata normal, tá, Rose? Como se fosse fazer um pontinho de caseado, ou como se estivesse fazendo aquela costurinha, né? Ó, eu passo aqui a minha linha, vou deixar uma argolinha, e por dentro dessa argolinha eu vou passar 2 vezes e puxar. Ó, puxo bem aqui, deixo bem firme, e aí já venho aqui e corto, tá? Aí ele vai ficando todos os pontinhos aqui em volta da cabeça do nosso tamanduá, tá? Tu gosta, né, Claudinha? Eu ia compartilhar justamente esse comentário agora. O Senhor me socorre. A Claudinha é uma das que mais ama o ponto palito. Sensacional. Gente, eu me divirto com vocês aqui, vocês não têm noção. Ó, aqui então, o que que eu vou fazer? Faço todo o ponto palito aqui em volta. Fiz todo o ponto palito aqui em volta, né, que as meninas amam demais. Eu vou fazer um pedacinho aqui do ponto atrás. Por que que eu vou fazer o ponto atrás? Na orelha, eu vou fazer o ponto atrás, ó. Na orelha, eu vou fazer o ponto atrás. Aqui embaixo da boquinha, eu vou fazer o ponto atrás. Essa parte do contorno aqui, como se fosse ali uma bochechinha, né? Também vai o ponto atrás. E no cantinho aqui da boca também vai o ponto atrás. São detalhes que a gente vai colocando que pode ser feito também com ponto correntinha, com ponto haste, né? No caso aqui, ó, do fico, eu queria uma parte do olho bem grossinha, aí eu fiz com ponto haste, né? Para que ele fique aqui com o fechamento do olho bem grossinho. Aí eu vou usar 2 fios de linha, né? Para que a gente possa fazer aqui o ponto atrás. Então, como que eu faço? Ponto atrás, a mesma coisa, ó. Esse aqui eu vou usar só 2 fios de linha, o nozinho lá na ponta, tá? E também vou começar por baixo. A diferença do ponto atrás é que eu não vou começar ele aqui do início do meu risco. Eu vou começar ele um pouquinho antes. Então, ó, coloco aqui um pouquinho antes do meu risco, puxo e deixo o meu nozinho lá escondido, ó, lá atrás, tá? Aí eu vou vir aqui e vou voltar pro começo do meu risco, ó. E puxo, tá? Eu gosto de fazer o ponto atrás pontinho a pontinho, ó. Venho aqui na minha marcação e volto para trás. Essa é a forma com que eu faço o ponto atrás hoje, tá?
Mas antigamente eu fazia o ponto atrás dessa forma aqui, ó. Eu entro aqui, que também dá super certo, puxo a linha, e aqui, ó, eu já vou entrar nesse finalzinho aqui, já vou sair lá na frente, ó. Tô voltando também com o ponto para trás, ó, também dá certo, tá? Então, tem duas opções aí para vocês fazerem o ponto atrás também. Algumas meninas preferem fazer assim porque acham mais rápido, né? Só que assim eu acabo errando mais. Então, o ideal do ponto atrás é sempre estar um pontinho ligadinho no outro, né? No caso aqui de fazer as marcações, e também de ficar um mais parecido com o outro, né? Para continuar ali na simetria. Só que às vezes a gente começa a fazer um pontinho e ele não vai ficar bom de primeira. Aí a gente vai precisar fazer o quê? Treinar, né? E aí a gente vai se adequar à melhor forma que a gente consegue fazer esses pontinhos, tá? Então, ó, vou fazendo aqui toda essa parte da bochechinha do nosso tamanduá, tá? Chegou lá no final, a mesma coisa, a mesma forma para arrematar. Puxar o meu aqui para terminar ele, para a gente poder arrematar ele aqui atrás. Diga. A Betânia perguntou se a gente pode usar o ponto palito em uma peça que vai bastante enchimento. Na verdade, Betânia, o ponto palito, ele é um ponto para dar acabamento, ele não é um ponto de fechamento, né? O caseado é melhor, né, Érica? Exatamente. Assim, Tati, eu gosto muito de fazer o caseado, tá? Mas algumas artesãs, elas usam o alinhavo. Mas aí é uma técnica diferente para fazer o alinhavo, né? Que ele vai ficar bem pequenininho e ele vai ficar bem firme para que na hora que você encha a peça, ele não fique com abertura, né? Não fique com folga. O caseado, eu acho, pelo menos assim, para quem está começando, a forma mais fácil, mas pode ser que a pessoa também se adeque aí ao alinhavo, né? O ponto palito, o ponto atrás, eles são pontos, vamos colocar assim, como pontos decorativos, né? O ponto palito aqui, ele vai dar o acabamento, o ponto atrás, ele vai fazer marcações, né? Ou então ele pode fixar também algumas peças, por exemplo, ao invés de eu fazer o ponto palito aqui, eu podia fazer o ponto atrás aqui também. Então, ele ia dar aquele contorninho como se fosse tivesse passado na máquina de costura, né? Também algumas meninas gostam bastante de usar ele. Então, eu acho que assim, vai depender muito do gosto, né? E o ideal é sempre as meninas estarem testando. Ah, nesse aqui eu vou fazer o ponto atrás. Ah, ficou legal, então agora eu vou usar o ponto atrás para fazer esse tipo de fixação. Então, é tudo uma questão. Que você usa, Érica? Oi? A Simone perguntou o tamanho da agulha que você usa. Eu costumo usar a agulha 7 e a agulha 8, né? Quando eu quero fazer trabalhos assim com 2 fios, porque a minha linha ela fica presa só de um lado, ó, ela não fica presa de todos os lados, né? Então só fica a parte que está presa aqui na peça e a outra ponta fica solta. Então eu gosto de fazer com a 7 ou com a 8. Agora, quando eu vou fazer o ponto palito, eu gosto de usar a linha 9, que ela é a 9 extra, né, que a gente chama. Pode ver que as minhas agulhas são todas tortas. Aí aqui, ó, ela tem um furinho bem pequenininho e ela é bem fininha. Comparado aqui com a 8, eu não sei se vai dar para ver, mas, ó, ela tem uma diferença na espessura dela e tem diferença também na abertura, ó. Essa aqui é a 8 e essa aqui é a 9 extra, porque ela é mais comprida, né? Essa aqui, ela é bem maleável, ela é bem molinha, então ela entorta muito fácil, né? Mas eu gosto de fazer a parte do ponto palito com ela, porque ela deixa bem delicado. Então, o ponto palito eu gosto de fazer com ela. E os caseados, principalmente de boneco, eu gosto de fazer com a 7 ou com a 8, porque eu aperto bem, né? Para que na hora do enchimento eu não tenha ali problema de romper, de vazar fibra, né? Então, a Renatinha colocou ali que o caseado de embutir também funciona. O caseado de embutir a gente também usa, né, para poder fazer essa parte de fixação,
ou até mesmo para colocar as orelhinhas nos ursinhos, né? Quando a gente vai fazer chaveirinho, vai fazer ursinho, aí a gente coloca o caseado de embutir. Também serve bem. Perfeito. Gente, Tá? deixa eu até aproveitar. A Silvana mandou uma mensagem que ela não consegue acessar o formulário do sorteio. Ó, eu tô com o celular aqui, acho que vai dar para mostrar. Deixa ele até carregando. Ó, eu acabei de fazer o teste, tá, Silvana? E funcionou normal no meu celular. Eu acho que deve ser algum probleminha aí no seu aparelho, tá? Ou tá bloqueando o site, alguma coisa. Mas eu testei aqui, tá normal. O sistema não tem nada bloqueado, tá? Acho que é alguma coisa aí no seu aparelho. Depois tenta de novo, tá bom, meu amor? Porque não tive nenhuma dificuldade, consegui acessar o formulário do sorteio normalmente, tá bom? Pode seguir, Eriquinha, por favor. Ó, Tati, o que eu vou fazer aqui? Eu já tinha passado a cola, mas ela secou, tá? Eu vou passar ela aqui de novo por cima para que a gente possa fazer essa fixação. E tem uma coisa legal também de colocar para as meninas, né? Que ainda não fizeram peças assim chapadinhas, né? Só fizeram peças de festa, ou peças mesmo para decoração, mas que não usaram forrobel. Eu tenho muito a mania de fazer primeiro assim essa colagem, né? E depois fazer essas marcações. Porque o que vai acontecer? Como o forrobel aqui embaixo, ele dá essa sensação de macio, né, de fofinho, quando eu faço essa marcação depois da colagem, ele vai aprofundar, ó. Não sei se dá para ver, eu acredito que com a luz aí dê para identificar, ó. Essa marcação que eu fiz aqui da boquinha do fico e essa outra marcação aqui, elas ficam profundas. Então, eu gosto de fazer bastante esses pontos atrás depois que eu faço essa colagem. Por exemplo, aqui no tamanduá, ele ia ficar com uma profundidade aqui. Eu posso fazer agora aqui, né, na boquinha, para ficar profundidade, e aqui no queixinho também, para ficar profundidade. Aí ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Dá um efeito muito legal, né, Érica? Dá um efeito bem legal. E assim, ele não fica só sobreposto, né? Ele vai afundar aqui a nossa peça. Então, fica uma coisa bem diferente, né? Dá um detalhe a mais ali na peça e realmente dá a sensação como se o bichinho aqui estivesse sorrindo, né? Tivesse com as covinhas, né? Que a gente chama. Sim. Eu ia até comentar, dá efeito de covinha. Fica bem bonito. Exatamente. Fica muito legal. Tati, agora a gente vai passar aqui, depois que eu já colei tudo, a gente vai passar aqui para a parte do nosso amado caseado, tá? E que eu vou aproveitar que apareceu a linha. Quais as linhas que podem ser usadas? Eriquinha, veio pergunta da linha também. Aqui, ó, o que eu tô fazendo? Eu tô usando a linha comum, né? Que é a linha 100% poliéster, que é aquela linha que a gente usa para máquina de costura convencional, tá? Eu gosto de usar os carretéis maiores, porque eles têm uma durabilidade bem maior, né? Mas quando não tem aquele carretel pequenininho, né? Ele também ajuda a gente a fazer aí, principalmente para quem está começando, o legal é comprar os pequenos, né? Até mesmo para testar, para sentir se é isso mesmo que quer, né? E depois aí vai aumentando o tamanho do carretel, até porque, né, o ideal é que as encomendas acabem aumentando, né, Tati? Então, você vai costurar bastante e vai ter que comprar bastante linha. Agora, dá para fazer também o caseado ou todas essas peças em feltro, tanto com a linha de meada, né, que é aquela linha que o pessoal usa muito para bordar. Algumas meninas, eu até conheço trabalhos de algumas artesãs que ficam lindíssimas com a linha de meada. E quem está começando, às vezes, gosta de usar uma linha um pouquinho mais grossa, que é aquela linha pesponto. Eu gosto de usar pesponto hoje em dia só para fazer detalhes como esse aqui de bordado, né? Eu não gosto de fazer o caseado com a pesponto. Até porque, para mim, né, no meu caso de uso, ela dá muito nó e também ela fica muito aparente. Então, eu gosto de usar a linha comum.
E também pela questão de quantidade de cores, né? A pesponto, ela não tem uma quantidade muito grande de cores, tá? O carretel convencional, assim, a gente consegue encontrar uma quantidade maior. Ó, o que eu vou fazer agora aqui? Quando a gente tem, no caso, duas cores de feltro para casear, eu vou começar primeiro sempre pela parte que está embaixo, né? Aqui eu fiz uma sobreposição, então eu tenho o feltro palha por baixo e o feltro caramelo por cima. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar primeiro pelo palha. Aí eu costuro todo o palha, depois eu venho costurar o caramelo. Por que eu faço isso? Porque fica mais fácil para que eu tenha acesso aqui embaixo, ó. Eu não sei se vocês notaram, mas eu não colo toda a peça antes. Eu deixo aqui umas bordinhas para que eu possa acessar essa parte de baixo. Então, a minha peça, ó, ela vai começar aqui a marcação, tá? Para eu começar a casear, ó. Só que eu sempre começo o caseado dessa cor de baixo um pouquinho mais para dentro. Principalmente se são peças que eu vou encher com a fibra, né? Porque para que não corra o risco de repente eu costurar aqui, e pelo meio do pontinho começar a vazar fibra. Então, eu sempre volto um pouquinho antes para começar a fazer o caseado. Agora, o caseado, como que eu faço? Eu dobro a minha linha, e aqui, ó, eu deixo ela com uma argolinha. Deixa eu ver se dá para mostrar. Vou tentar mostrar aqui no caramelo. Ó, eu deixo ela com uma argolinha. Essa argolinha é onde eu vou fixar o meu primeiro ponto. Então, eu deixo aqui essa argolinha, passo, já peguei aqui os meus 2 feltros, ó. Peguei os meus 2 feltros palha de baixo, e a minha argolinha tá aqui, ó. Tá? Então, a minha agulha tá aqui e a minha argolinha tá ali. Puxei e eu volto por dentro dessa argolinha. E esse primeiro ponto, eu faço ela 2 vezes por dentro dessa argolinha, ó. E aqui, opa, a minha escapou, botei no sentido invertido. Faço isso direto. Não direto, é só você, Érica. Direto eu faço essa pegadinha comigo. Ó, puxei aqui e ele já vai ficar travado, já vai ficar preso e eu não preciso dar o nozinho, tá? Caseado, vamos lá. Vou pegar aqui os 2 feltros, passar pelos 2 feltros e deixar a argolinha. Existem várias formas de fazer o caseado, tá? Eu gosto de fazer desse jeito. Então, eu puxo aqui, deixo a argolinha e entro com a minha agulha, ó, e puxo. Pego os 2 feltros, puxo, tem uma linha abusada aqui, deixo a argolinha e passo por dentro, ó. De novo. Pego os 2 feltros, ó, deixo a argolinha e passo por dentro, tá? Isso aqui eu vou fazer por toda a volta da minha peça. Nessa parte do olhinho, o que eu vou fazer? Eu posso fazer com palha, porque ele é uma cor clara, tá? Se fosse uma cor escura, o que eu ia fazer? Eu ia trocar aqui pela cor de cima. Então, vamos supor, aqui, se fosse preto, tá? E eu tivesse com a linha palha, uma dica para vocês, eu já fiz muito isso. Não quero trocar a minha linha, mas esse feltro de baixo aqui é o feltro preto. Eu continuo meu caseado, depois eu venho com aquela caneta retroprojetora e pinto a minha linha aqui para ela não ficar aparente. Então, aí eu escondo aquela linha para não ficar aparecendo, né? Gostei dessa dica, mais fácil, né? No caso do preto, a gente consegue fazer isso, né? Se fosse uma outra cor, aí eu pararia aqui o meu pontinho e faria esse pedacinho com a cor do feltro. Para depois... Não, mas vale a dica, com certeza. Para depois voltar aqui para o feltro palha de novo, tá? Então, sempre que a gente for fazer as costurinhas, principalmente para quem está começando, a não ser que seja, assim, um trabalho que você queira deixar a linha aparente, né? O ideal é sempre fazer com a mesma cor do feltro.
Agora, vamos supor que você tenha um feltro e você não tenha aquela linha, porque acontece, né? A Santa Fé tem tanta cor de feltro que esses dias eu me peguei costurando uma peça e meu feltro era goiaba e eu não tinha a cor da linha. Aí o que eu fiz? Eu usei a linha vermelha porque eu ia fazer só um fiozinho a costura. Então eu consigo esconder. Agora, se a gente for fazer uma costura, né, um caseado assim de 2 fios, e não tem a linha da cor do feltro, o que eu vou fazer? Eu vou sempre pegar um tom de linha para baixo, né? Vamos supor que aqui, no caso, eu estaria costurando palha, mas eu não tenho palha. Eu vou pegar uma linha cremezinha, uma linha mais clarinha, né? Uma linha branca, uma linha que combine, mas que seja num tom para baixo, nunca num tom para cima. Porque aí a gente continua mantendo a delicadeza da peça e não fica aquela cor de linha gritante, né? Porque conforme a gente puxa para dar o pontinho, no caseado, ela vai afundar, então ela não vai aparecer, tá? Fica aí a dica também para as meninas que não tiverem aí essa linha, já passei por isso várias vezes. Muitas vezes. Tu quiser dar recadinho, viu, Tati? Vou só fazer um pedacinho aqui para a gente colocar o nariz no nosso bichinho aqui. Ó, gente, algumas meninas perguntaram, a gente falou um pouco mais cedo sobre os projetos, né? Todos os moldes. Esse da aula a Érica disponibilizou para vocês, está no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, e a equipe da Santa Fé também deixou o link aqui nos comentários, tá bom? Os outros projetos a Érica vai disponibilizar na lojinha dela. Então, depois ela vai divulgar também no Instagram, no Facebook dela, Arte em Feltros, para que vocês possam ter acesso, tá bom? A todos os personagens. Então, aí depois vocês podem entrar em contato direto com a Érica, tá bom? Para os outros personagens. O da aula já tá lá no blog da Santa Fé, tá bom? Aqui tem a Maciane. Ai, Maciane! Então, Marciane, no último fim de semana, lá no programa, eu fui para a cozinha, né? Para quem não assistiu, gente, o Arte Brasil vai ao ar todos os finais de semana na TV Aparecida. E aí, gente, foi maravilhoso, Marciane, porque aqui em casa eu faço, né, algumas coisas. Eu cozinho assim, o trivial, né, gente? Eu não cozinho nada daquelas comidas chique de chefe. Mas, modéstia à parte, eu faço uma gororoba gostosa. E aí, no último fim de semana, eu ensinei lá no programa a torta de frigideira. Gente, em 10 minutos fica pronta. E fica uma delícia. Eriquinha, depois você vai lá no YouTube do programa, a gente vai subir o vídeo lá. E tem a receitinha também nas nossas redes sociais. Gente, é muito, muito fácil de fazer, tipo, sabe, receita balela. Até quem não tem muita familiaridade na cozinha vai tirar de letra. E ela fica muito gostosa. 10 minutos está pronta. E aí você vai brincando com o recheio, né? Presunto e queijo, carne, alguma sobra, de repente sobrou alguma carne, um frango, enfim. Tem lá na geladeira? Dá para fazer. E, Marciane, foi maravilhoso, porque geralmente eu recebo, né, os chefes, os culinaristas, o pessoal da confeitaria, e ali no programa, né, no fim de semana, eu que assumi a cozinha. Eu coloquei a barriga no fogão do programa. Ai, foi uma delícia. Eu me diverti super, para variar. Eu imagino. E quem que provou depois, Tati? A equipe e eu comi também. Porque eu falei, gente, eu tenho que comer, né? Ah, lógico, com certeza. Olha que legal. A Maria do Rócio Moreira falou que fez. Que legal, Maria. Que bom que você fez. Que bom que a família amou. E não é muito facinho de fazer? Gente, 10 minutos está pronto. E eu brinco, agora eu só faço na frigideira, porque às vezes eu vou deixar no forno, demora tanto tempo no forno, né? Falei, gente, eu vou gastar mais. Vai ficar mais caro se eu fizer a torta no forno do que se eu fizer na frigideira ali rapidinho, 10 minutos. Olha, obrigada, Maria. Que bom que você gostou. Depois você vai lá assistir, Érica, e o pessoal que não viu, vai lá depois no YouTube do Arte Brasil e nas redes sociais, tá? Programa Arte Brasil. E eu coloquei na minha também, Tatiane Camargo TV. Aqui no Facebook e lá no Instagram, tá bom? Depois vocês façam e vocês me contem. Que delícia, hein? Já fiquei até com vontade. Aqui o Rodrigo gosta de ficar inventando comida diferente. Rodrigo, faz essa.
Ah, eu vou falar para ele fazer e aí ele vai postar uma foto e te marcar. Mas, por favor, Rodrigo. E aí você, né, o Rodrigo gosta de inventar, você pode brincar com o recheio, mas assim, a base da massa da torta é muito fácil, você bate tudo no fouet ou no liquidificador. Eu bati tudo no liquidificador. Aí você põe, sabe, tipo a base da torta, faz uma caminha, põe o recheio e o restante da massa. Tampa, né, a frigideira. Ai, gente, fica muito gostosa. E 10 minutos tá pronto. Tipo, é um jantar, um almoço, um lanche da tarde, super fácil. E tu fez de que recheio, Tati? Eu fiz de pizza, Érica. Presunto, queijo, tomatinho picadinho e coloquei orégano. Ai, que delícia. Fica bem saboroso, gente. Mas dá para fazer frango com catupiry, com requeijão, carne moída, dá para fazer de atum, dá para fazer só de legumes. Dá para brincar bastante. Só de queijo, né? Quem gosta de queijo, dá para brincar, né? Com vários sabores de queijo. Pega tipos diferentes, né? Gorgonzola, mussarela, prata, enfim. Né? O queijo prato. A Vânia adora torta, ó. Para quem adora torta, é uma mão na massa, né? Não, gente, não é porque eu fiz, não, tá? Mas é porque ficou muito boa mesmo. E ela fica muito saborosa. A única coisa, Arequinha, é que você tem que deixar assando de um lado, né? Aí você tem que virar para assar do outro lado. Daí nessa hora eu jogo no prato e depois eu devolvo, sabe, para a frigideira. Olha, tem mais. Daí é legal a frigideira não ser muito alta, sabe? Porque tem frigideira que é bem alta, né? Aí nessa hora, gente, vocês vão ter dificuldade para virar, pode ser que ela quebre. Então, se pegar aquela frigideira que é mais baixinha, você vai só escorregar ela, né? Porque daí, como ela não vai grudar, você só escorrega ela cai no prato, depois você volta para a frigideira. Não é só a cozinha, né, Tati? É a técnica também, né? Gente, eu só, entendeu? Cursos e cursos internacionais de gastronomia. Eu tô vendo. Mentira. Gente, nunca fiz curso nenhum. E eu não sei fazer comida chique, viu, gente? Eu faço só, tipo, esses básicos mesmo do dia a dia. E agora com o João, com o pequeno aqui em casa, tem que ser coisa rápida, né, Eriquinha? Tem que ser coisa prática. Eu não tenho tempo de ficar muito tempo, sabe? Eu amo comer, gente, amo comer. Se a pessoa faz e eu como, eu acho melhor ainda. Mas como esposa e dona de casa, muitas vezes não tem jeito, né? A gente tem que preparar, cozinhar. E aí eu vou só para essas receitinhas mais fáceis. Me viro bem. Isso é bom mesmo. Precisa ter algum truque na manga, né, na hora. Ó, Rodrigo, depois você faz e daí você posta pra gente mostrar lá na TV, que a gente tem o quadro lá, né? Eu aprendi no Arte. Daí eu vou postar sua foto lá, Rodrigo. Ele vai fazer mesmo. Ó, enquanto isso, a Ariquinha já caseou. Ó, já fiz o caseado aqui, para vocês terem aí uma ideia de como que fica o caseado por baixo, né, ó. Eu vou fazer sempre primeiro de baixo, e aí agora eu venho com o caseado por cima, tá? Para poder fixar o feltro de cima. O que eu vou fazer aqui? Né? Precisa casear toda essa voltinha aqui, mas eu vou casear depois, tá, Tati? Aqui só mais para a gente conseguir fazer a nossa montagem e as meninas conseguirem entender. O que eu vou fazer agora? Ó, eu tenho aqui a parte da nossa gravata, né, que é o laço que vai no pescoço dele, o narizinho, essa parte aqui é a partezinha que vai aparecer do casaco e a orelha. A orelha, eu vou fazer aqui o pontinho atrás também, para que ele possa ficar desse jeito aqui, ó, tá? Só com um detalhezinho aqui da orelha. Essa orelha eu não usei forrobel, não usei manta, não usei nada. Só fiz o feltro dubladinho. Então, feltro com feltro, tá? Agora, eu vou posicionar todas as partes aqui para que a gente possa começar a colar e montar o nosso tamanduá. Então, eu vou passar cola, de preferência, tá, meninas? Essas partes que vão ficar soltas, né? Que eu digo soltas assim, são partes que a gente vai agregando na peça depois. É sempre legal a gente fazer com cola quente. Como eu vou desmontar o meu depois para fazer as costurinhas, eu vou colocar cola de silicone. Mas coloquem com cola quente para ela ficar bem firme e não ter o risco de cair, tá? Então, vai ter a marcação aqui da orelha. Eu vou vir aqui, vou colocar a orelhinha, ó, um pouquinho mais para dentro, tá? Ó, coloquei. Vou colocar aqui o casaquinho, que ele vai vir nessa posição aqui, ó. Depois que tiver tudo caseadinho, ele vai vir só por cima. Também tá dublado, tá?
A orelhinha, o casaquinho e o nariz são dublados. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Essa parte pode ser com cola de silicone, mas quem já vai estar fazendo com cola quente aí, cola com cola quente também, tá? Porque essa parte aqui não tem o risco de cair, mas pode colocar com a cola quente. E o narizinho também. Depois pode fazer até com a própria caneta, né? Quem tiver aí a caneta de CD, fazer só 2 bolinhas aqui no nariz dele para poder fazer os furinhos aqui do nariz do nosso tamanduá, tá? Colei aqui todas as partes. O lacinho, né, que é a gravata, ele vai ter um retângulo assim para vocês. Eu vou só fazer assim, ó, dobra no meio, faz mais uma dobrinha aqui, ó, para trás e mais uma dobrinha para trás. Ó, fez o lacinho, tá? Então, de novo, ó, dobra no meio, dobra essa parte para trás e essa parte para trás. É como se a gente estivesse dobrando esse retângulo em 4 partes, ó. Venho aqui com a minha cola quente, passo aqui um pouquinho da cola quente e o detalhe do laço, né, da gravatinha, eu colo aqui e dou uma volta, ó. Tá? Colei aqui também a parte do detalhe aqui do nosso laço. Vai ter uma sobrinha, que eu sempre coloco ali com uma sobrinha a mais. A gente corta aqui essa sobrinha, tá? E o lacinho é colado aqui, ó, no pescocinho do nosso tamanduá, tá? Outro detalhe que a gente não colocou aqui, que é o pontinho de luz. Toda vez que a gente coloca na nossa peça um ponto de luz, eu posso usar aqui uma pérola, né, uma meia pérola, posso colocar aqui com a própria tinta de tecido, então, no caso aqui, eu estou usando uma tinta de tecido na cor branca, tá? Eu posso fazer aqui os pontinhos de luz, porque o pontinho de luz, ó, se a gente parar aqui para prestar atenção, ele vai dar vida para o nosso personagem. Então, aqui, ó, ele tá sem graça, né? Quando a gente coloca o pontinho de luz, ó, ele muda. Ele é como se ele desse vida. Então, sempre coloquem ali um pontinho de luz no personagem para poder ficar mais legal, né? No final, a montagem da peça. E, para finalizar, a gente coloca na nossa base aqui o nosso tamanduá. Posiciona, né? Ele vai ter aqui a curvinha do corpo, ó. Vou posicionar aqui, o pedacinho do nariz dele vai para fora mesmo, tá? Ó. O que que eu gosto de fazer? Quando eu posiciono, eu venho com a caneta fantasminha, risco aqui os lugares que eu quero, né? Para identificar e para que eu tenha certeza da onde vai ficar. Venho, né, com ele já prontinho, passo a cola quente aqui e fixo no lugar da minha marcação. Então, não tem risco de eu me perder se eu fizer aqui essa marcação, tá? Aí, aqui fica a nossa pecinha montada desse jeitinho aqui, ó. Ai, arrasou, Érica. Lindo. Gostou, Tati? Uma graça. E, ó, pode caprichar aí, viu, nos projetos, porque todo mundo quer todos os personagens. E depois você disponibiliza tudo lá, um monte de gente aqui perguntando. Então, esse, tá, do Tamanduá, tá no blog da Santa Fé, deixei o link para vocês. Os outros personagens, a Érica vai disponibilizar nos projetos, tá bom, gente? Na lojinha dela. Nada mais justo, né? A gente agradece sempre o carinho dos professores. Toda, né, quarta-feira aqui comigo, mas todos os dias, né, com outros comunicadores, compartilhando, cedendo os moldes, mas esse também é o trabalho deles, né, a fonte de renda deles. Então, se a gente puder prestigiar, você, minha amiga, pode aproveitar e pega todos os personagens aí, e vai vender fácil, vai fazer sucesso. Você falou que estava até um pouco receosa, né, Eriquinha? Ai, será que o pessoal vai gostar? Porque eu assistia, né, há tanto tempo esse desenho, minha filha gosta. Tem desenhos que são para sempre, né? Tipo, eles não perdem esse apelo. Então, gente, quem faz para vender, pode fazer, vai vender, tenho certeza. Falo como mãe, tá? Mãe de menino, mãe de menina, gente, vai vender.
vai vender. Ô, Tati, eu vou deixar para as meninas ideias para que a gente possa usar, né? Porque às vezes a gente coloca, faz, né, os enfeites assim, com bastidor, ou então só como guirlanda. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo ele oval, né, ele serve também para que a gente possa fazer a decoração no quarto da criança, como a gente estava conversando ali naquele meio tempo, né? A Tati colocou a opção de colocar dentro de nichos, né? Se a gente diminuir ali, ou então até mesmo aquelas molduras que são só os quadrinhos, né? Para que a gente possa usar pendurado na parede. E esse formato que eu coloquei ele oval é já para sair um pouco daquele círculo da guirlanda que a gente está acostumado, né? Já muda um pouquinho. E também tem uma outra sugestão. As meninas que estão acostumadas a fazer, né? Ou então que vão começar a fazer, a Santa Fé ela tem muito feltro estampado que a gente pode usar no fundo também das peças, né? Então, assim, não tem a necessidade de você ter as duas cores, né? A gente pode fazer ali com uma cor só, e também, ao invés de fazer com o liso, fazer com o estampado, que acaba também dando mais vida ali para o personagem, né? Pega tons que combine, bolinhas, chevron. A Santa Fé tem uma imensa gama aí de estampados que dá para a gente ir fazendo esse jogo aí de cores. Arrasou. Érica, muito obrigada pela aula, como sempre arrasou no projeto, parabéns pela criatividade, e eu espero você lá no programa, tá bom? Eu já falei, o pessoal da Santa Fé, já vou mandar mensagens zap aqui para Lu. Ô Lu, eu quero a Eriquinha comigo lá na TV também, tá bom? Obrigada. Aí se der certo, o dia que você for, eu vou para a cozinha de novo, Érica. Aí você experimenta a minha gororoba. Ai, que delícia! Eu vou ficar curiosa e ansiosa já para saber. Não, vamos marcar de você ir lá na TV também. Muito obrigada, viu, Érica, por esse tempo aqui reservado para poder compartilhar esse seu conhecimento com os nossos seguidores e alunos. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Ô, Tati, quem quiser fazer a aquisição do projeto, a gente vai deixar ele disponível mais tarde. E lembrando que a nossa loja lá está em Black, né? Pelos próximos 3 dias. Então, aí fica também a dica para as meninas que quiserem adquirir. Boa. Com essa época com desconto. A gente fica tão ansioso, né, para chegar essa época. E aí a gente também está fazendo uma Black super especial lá para as meninas. Ah, que legal. Boa, bem lembrado. Obrigado, viu, Érica? Obrigada. As meninas vão gostar. Beijo, meu amor. Beijo, tchau. Ai, gente, é isso. Gostaram? Eu amo as nossas quartas-feiras juntas. Obrigada pela companhia de vocês. Logo, logo tem mais Santa Fé lá no programa com a gente, no Arte Brasil. Quem ainda não conseguiu acompanhar, vai ao ar todos os finais de semana, 4h45, tá? Sábado e reprisa no domingo, no mesmo horário. Então, tá de sábado, eu não consegui assistir o programa. Vê a reprise no domingo, às 4h45 da tarde, 4:45. Nesse próximo fim de semana, né, tem mais um programa super especial e logo, logo eu volto para também preparar outras receitinhas para vocês. Mas, gente, não esperem receitas super elaboradas, tá? Porque isso eu passo para os chefes, para os confeiteiros, né, para as culinaristas. Eu vou estar sempre ensinando no programa, sempre que tiver oportunidade, receitinha fácil, prática e aquelas para o dia a dia mesmo, tá? Mas gostosas, saborosas. Então, me acompanhem lá também. Além de artesanato, tem receitinha boa sempre, em todas as edições. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, gente. Até quarta-feira que vem. Valeu, Santa Fé! Tchau!